Olá, pessoal do sexto ano, professor Rodrigo, a nossa continuação aqui das nossas aulas, né? Vamos lá, gente. Vamos lá com gosto e gás. Hoje a aula pode ser um pouco comprida, nós vamos ter 2 aulas seguidas. Pode ser que fique um pouco extensa, né? Essas aulas, né? Vamos lá. Não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Acho até que tem um negócio de já ter botar essa frase, mesmo assim, eu quis repetir, se eu já tiver colocado, porque às vezes a gente precisa ser lembrado até daquilo que a gente já sabe, né? Deixa eu só olhar aqui se o microfone tá ok, tá? Já deu problema aqui de aula, não saiu o áudio. Então, assim, cada pessoa, ela tem o seu ritmo, ela tem a sua forma de aprender. Tem uns que são mais rápidos e tem uns que são mais lentos. E isso é normal. É normal isso. Não é uma coisa assim do estilo. Tem gente, tem criança, por exemplo, que aprende a falar mais cedo. Tem criança que aprendeu a falar com 3 anos. Né? Aprendeu a escrever, sei lá, com mais tempo, 6 anos. Né? Então, isso é normal. Em muitos casos é normal, a não ser que a pessoa seja diagnosticada com alguma doença, porque cada pessoa tem o seu ritmo. Cada pessoa tem a sua forma. Só mandar uma mensagem. Cada pessoa tem sua forma de aprender, de lidar com essas coisas. Né? Então, matemática eu sou muito ruim, então sua aprendizagem é muito lenta, então você vai. O que você não pode é parar, que é o que a maioria dos alunos acabam fazendo. Né? Eu me lembro que uma vez, quando eu comecei a ensinar na Elsa Guix, tinha prova do tipo matemática e história. Os alunos deixavam a prova de matemática em branco. Eu digo, vem cá, tu deixou aqui em branco, eu botou só o nome. Não, porque matemática eu não sei. Aí eu estudei só história. Poxa, se tu não sabe matemática, era para tu ter estudado muito mais matemática para você aprender, né? Então, assim, quando a gente quer aprender algo, eu quero aprender a tocar violão, só que meu amigo aqui já sabe, ele aprende muito rápido, não tem problema. Vá lento, mesmo que você não acompanhe ele. Você só não pode parar. Então, a minha aprendizagem é lenta. Não tem problema, contanto que você não pare. Né? Vamos lá. Então, aqui nós vamos começar com a correção da aula anterior, né? Foi passado aqui algumas questões e nós vamos agora corrigir, tá certo? Gente, ó, quando vai exercício para casa, é para você copiar e responder. Por que você não só responde? Porque você não vai guardar isso aqui para você, colega. Você já não tem o livro. E olha que o livro você ainda devolve para a escola. Aí como é que você vai saber depois? Aí você vai lá, Rodrigo, a primeira foi a B e a C. Aí eu lhe pergunto, como é que você vai saber depois o que foi perguntado e que opções você quis marcar? Tem que fazer, tem que desenhar as figuras, ainda que desenhe mal feito, não importa. Não importa, que a aula não é de desenho. Vixe, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Pronto. Estava ouvindo aqui um vídeo e não tinha parado esse vídeo. Eu vi aqui. Muito bem, vamos lá. Observe as figuras. Observe as figuras. E indique as que estão divididas em partes do mesmo tamanho. Então, nós explicamos ontem que fração é partes de figuras, partes de coisas. Não é só parte de figura, não. É parte de coisa. Por exemplo, se eu falo hoje é o quê? Terça, né? Nós já estudamos segunda e terça. Então, nós estudamos a semana toda? Não estudamos a semana toda. Portanto, segunda e terça é uma parte, é uma fração da semana. É uma fração da semana. Ou seja, fração é parte. São partes. Então, só que essas partes têm que ser do mesmo tamanho. Se você olhar na semana, por exemplo, todos os dias todos eles têm 24 horas. Né? Ou seja, são todos do mesmo tamanho.
Então, quem é que está aqui dividido do mesmo tamanho? Nós notamos aqui o item A, né? É notável, a gente nota, porque a gente não vai medir, mas é notável visualmente que cada pedaço desse tem o mesmo tamanho. Essa letra F, vou logo aproveitar aqui o embalo. A letra B também está cortada do mesmo tamanho. A letra G, não. Note que esse pedaço aqui não é do mesmo tamanho desse. Letra C também não, tá aqui um corte que não define pedaços iguais. Letra H, sim, ó. Sim, 4 pedaços iguais. Letra D também sim, gente. Também sim. Apesar da posição das figuras, os pedaços são iguais. Letra I, sim. Olha lá, dá para perceber. Apesar que a posição das figuras estão como se elas fossem pedaços, posições diferentes, mas dá para perceber. Letra E, sim. Bem aqui. E letra J, não. O pedaço de cima não é igual ao pedaço de baixo. Então, não dá para a gente fazer fração disso. Porque um pedaço é diferente do outro. Então, não dá para pegar qualquer pedaço. Olha aqui essas duas figuras aqui, por exemplo, da segunda, elas estão separadas em pedaços iguais. Então, dá para a gente fazer fração. Os triângulos destacados na cor azul representam que fração de cada figura, né? Então, nós estudamos que toda fração tem que ter numerador, que é o número de cima, e denominador, que é o número de baixo. E aí, pelo que eu expliquei ontem, nós começamos com o denominador, que é o número de baixo. Por quê, Rodrigo? Porque o denominador são todas as partes da figura. Você entende o que é todas? Você sabe o que é todas? Não me importa se está faltando, se está tirado da figura, não importa. Todos os pedaços que a figura foi cortada inicialmente. Essa figura era uma figura inteira. Ela era uma figura inteira. E aí eu fui lá e parti ela. Em quantos pedaços eu parti ela? Pela figura da letra A, percebemos que é 4. E desses 4, a questão quer que eu destaque a parte na cor azul. Então, na cor azul seria 1/4. Porque se fosse o outro, seria 3/4. Lembra daquela leitura correta? 3/4. Ou 1/4. 1/4. A maneira de falar mais simples. Letra B, nós temos que essa figura, também eu começo com o denominador. Essa figura tem 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10 pedaços no total. E desses 10 pedaços, apenas um, que eu falo normalmente 1/10, um pedaço azul, né? Se fosse os pedaços brancos, aí seria 9/10. 9/10. Mas ele deixou claro que ele queria o pedaço azul. Por isso que ficou 1/10, que é um nome também. 1/10 é o nome correto. Mas a gente pode falar 1/10. 1/10. Assim como 1/4, eu posso falar 1/4 e ainda continua correto. Tudo bem. Uma semana tem 7 dias, olha aí, ó. Uma semana. Então, a semana aqui é considerada a coisa inteira. Uma semana inteira. Ela é dividida em quantos pedaços? Ela é dividida em 7 pedaços iguais. Que fração da semana é representada por 3 dias? Bem, começando com o denominador embaixo. A semana tem 7 dias, o total. Desses 7 eu pego 3. Então, 3/7. E 6 dias, na letra B, do mesmo jeito. Total da semana, 7. Desses 7, 6 dias é 6/7. Ok? Então, aqui a lógica é a seguinte, uma semana é considerada, se uma semana fosse esse quadrado, aí eu divido ele em 7 pedaços. Cada pedaço desse é um dia, né? Cada pedaço desse é um dia, e aí eu consigo fazer as frações. Vamos agora aqui, cada figura representa um segmento de reta, escreva as frações correspondentes aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho. Então, ele quer as duas frações, ó, repare bem. Ele quer a fração da parte azul e a fração da parte vermelha. Então, nós vamos fazer o seguinte, a primeira resposta vai ser azul e a segunda resposta aqui vai ser a vermelha. Vou até trocar de cor aqui.
que eu vou fazer dentro da cor. Então, vamos aqui na parte. Essa figura, na letra A, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem um total aqui de 8 pedaços. Desses 8 pedaços, de azul, eu tenho 7. Na letra B, eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10. Na letra B, eu tenho 10 pedaços. Desses 10 pedaços, de azul, eu tenho 3. Então, 3 sobre 10. Na letra C, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na letra C, eu tenho 12 pedaços no total. Desses 12, 7 são azuis. E na letra D, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 pedaços. E desses 6, apenas 1 equivale ao azul. Do mesmo jeito, eu vou fazer agora com o vermelho. Total de pedaços, 8. Quantos vermelho? 1. Tem lógica, né? Ó, na letra A, de 8 pedaços eu tenho 7 azul, e de 8 pedaços eu tenho 1 vermelho. Que 7 mais 1 é 8. E o total de pedaços continua sendo 8 para qualquer um dos dois. Na letra B, eu tenho um total de 10 pedaços, onde 7 são vermelhos. Tanto é que 3 mais 7 é 10. Na letra C, eu tenho um total de 12 pedaços, onde 5 é vermelho. E, por fim, eu tenho aqui um total de 6 pedaços, onde 5 são vermelhos. Portanto, 1 oitavo, 7 décimos, 5 dozeavos, que a gente fala aqui na letra C, né? 5 dozeavos, lembra dessa colocação do avos? 5 dozeavos. Ah, 5 sobre 12, né, professor? Exatamente, a mesma coisa. Mas o jeito correto seria esse. E aqui embaixo, 5 sobre 6, 5 sextos. 5 sextos. Muito bem. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte, né? A gente já entende mais ou menos o que é uma fração. Que fração é uma parte de um inteiro. Fração é um pedaço de uma coisa que estava inteira e agora não está mais. Ou ele pode ser, claro que a fração também pode ser assim, do tipo, que depois a gente vai estudar, tipo, de 2 inteiros, tipo, por exemplo, R$1,50. R$1,50 tem R$1 inteiro. Tem R$1 inteiro. E tem 50 centavos que não é R$1 inteiro. Então tem fração assim. Não sei se vocês entenderam, mas depois eu explico isso. Vai chegar o momento disso. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês de fração, né? Porque isso aqui será solicitado no futuro. A divisão, gente, é uma operação matemática que vocês conhecem muito bem. Adição, subtração, multiplicação e a divisão. Normalmente, você conhece a divisão desse jeito aqui, ó. Muito conhecida a divisão desse jeito aqui, tipo, 1 dividido por 4. O que pouca gente sabe é que aqui 1 dividido por 4, com esse símbolozinho aqui, existem outras formas de fazer a mesma coisa do jeito correto. Olha outra forma. 1 dividido por 4, ou seja, só os 2 pontos. Também existe 1 dividido por 4, uma barra. 1 dividido por 4. E, por fim, existe 1 dividido por 4, que é, se você olhar para isso aqui, ó, ele é exatamente uma fração. Aí, você vai concluir o que agora? Você vai concluir o seguinte: Rodrigo, quer dizer que toda fração é uma divisão? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Toda fração é uma divisão. Portanto, quando você vê aqui do outro lado, que você olhou aqui, por exemplo, vou fazer aqui de preto para não atrapalhar. Esse aqui, ó, 1 sobre 8 é 1 dividido
para 8. Aqui, 7 sobre 10 é 7, não é o contrário. O contrário não pode. É 7 dividido para 10. Ou seja, gente, o que eu estou lhe dizendo? Toda fração é uma divisão. Toda fração... Essa frase aqui tem que ficar memorizada. Toda fração é uma divisão. E se der para dividir, você divide, porque depois eu vou explicar como é que você vai trabalhar com isso. Mas, por enquanto, é importante já você saber que toda fração é uma divisão. Portanto, quando eu vejo 1 sobre 4, eu estou vendo 1 dividido para 4. Tudo isso aqui é divisão. Isso aqui é divisão, isso aqui é divisão, essa barra é divisão e a fração é uma divisão. Tudo é divisão. Rodrigo, então toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. É claro, né? Não é claro como se fosse obrigatoriamente, não. É mentira minha. Não é claro como se fosse uma obrigação, não. Mas sim, toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Beleza? Então, por exemplo, assim, na tabuada você vê assim, né, ó. Na tabuada você vê assim, ó. 15 dividido para 3 é 5. Então, você poderia ter isso aqui, ó. 15 dividido para 3 também é igual a 5. É a mesma coisa. E 15 sobre 3 é uma fração, está na forma de fração. Né? Está na forma da fração. Ou seja, gente, toda fração é uma divisão. Isso aí, mais na frente, vai ser cobrado. Aí a gente vai começar a dividir de verdade. Aí eu vou ensinar para vocês como dividir 1 por 4. 1 dividido por 4. Mesmo 1 sendo menor do que o 4. Mas vocês já sabem que isso é possível. Vocês já sabem que isso é possível. Afinal de contas, se você dividir R$1 para 4 pessoas, evidentemente que não vai dar R$1 inteiro para cada pessoa. Vai dar o quê? Você já sabe. 25 centavos para cada pessoa. E 25 centavos é menos que R$1. Ou seja, quando eu boto aqui 1 dividido por 4, a resposta seria essa aqui, que você não precisa se preocupar com essa resposta, não. Seria 25 centavos. Seria isso aqui, ó. R$1 para 4 pessoas, 25 centavos para cada. Eu vou ensinar como é que se divide e chega nessa resposta. Ou eu, ou quem sabe o futuro professor de vocês. Problemas envolvendo frações, que é essa agora nossa explicação da aula de matemática 1. Né? Problemas envolvendo frações. Então, eu tenho aqui um problema, e eu vou ter que resolver esse problema de acordo com aquilo que a gente já estudou. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4 sobre 5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Ela comprou 20 garrafas. Então, essas 20 garrafas, a gente diz que essas 20 garrafas, ela é considerada, as 20 garrafas, ela é considerada aqui o 1 inteiro. As 20 garrafas. Ele é 1 inteiro, as 20 garrafas. Só que essas 20 garrafas, 4/5 foram consumidas, ou seja, foram bebidas. Foram tiradas desse inteiro. A questão quer saber quantas garrafas foram consumidas. Então, a gente vai usar, gente, a técnica que nós vamos usar agora é a técnica do desenho, porque o desenho é a melhor técnica para a gente resolver esse tipo de questão. Então, vamos considerar que as 20 garrafas seja esse desenho aqui, ó. Vamos supor que aqui seja as 20 garrafas, que é um inteiro, né? Que é uma coisa inteira. Tá aqui, ó. As 20 garrafas é uma coisa inteira. Você sabe que 4 sobre 5, o denominador, que é esse número aqui de baixo, ó, o denominador, são todas as partes.
significa que eu vou ter que dividir essas 20 garrafas em 5 partes. Então, eu vou dividir aqui. 1, 2, 3. Obrigatoriamente, cada pedaço desse deveria ter o mesmo tamanho. Então, se eu dividir 20 garrafas em 5 partes, cada parte dessa tem 4 garrafas. Não é não? Eu peguei 20 garrafas e dividi em 5 partes. Então, ficou 5 partes de 4. Se você somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 4 vezes 5, 20. Aí, o denominador me diz que eu tenho que pegar essas garrafas e dividir em 5 partes. E dessas 5 partes, eu vou pegar 4 delas. Então, 4 dessas 5 partes seria eu pegar isso aqui, ó. Daqui para cá. Seria pegar essa parte, essa e essa. Portanto, eu peguei 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Portanto, a minha resposta é que foram consumidas 16 garrafas. Olha que eu fiz, gente, a lógica simples da fração. Se você notar, eu fiz a lógica simples da fração. Eu peguei a figura, cortei em 5 partes, que é o denominador aqui, que é o de baixo. E dessas 5 partes, eu peguei 4 partes, que é o numerador aqui em cima. Então, esse é o grande segredo dos problemas das frações. É você pegar aquele valor, dividir nas partes e depois pegar a quantidade de partes que são necessárias, né? Então, vamos supor, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui em cima, separado. Supor aqui em cima o seguinte, que eu tenho aqui 50 reais. Eu tenho aqui 50 reais. Vou dividir para vocês que são 10 alunos. Tem 10 alunos. Só que eu pedi esses 10 alunos para fazer as atividades e apenas 6 alunos fez as atividades. Apenas 6 alunos que fez. Portanto, o total de alunos, 10. Quantos alunos fez? 6. Então, 6 sobre 10. Que o total sempre aqui embaixo, ó. Então, de 10 alunos, 6 fizeram a tarefa. Então, como é que eu vou dividir esses 50 reais? Vou botar aqui uma figura. Então, segundo essa fração, essa figura tem que ser cortada aqui num denominador, ó. O denominador diz que é para me pegar aqueles 50 reais e dividir em 10 pedaços. Rodrigo, eu poderia fazer 50 dividido por 10. Poderia sim, claro. Aí eu vou dividir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu lhe pergunto. Eu dividi os 50 em 10 pedaços. Cada pedaço desse vai ter quanto? Cada pedaço desse vai ter 5 reais. Eu dividi os 50 reais por 10, que é o denominador. Aí cada pedaço vai ter 5. E aí, gente, desses 10 pedaços, eu vou precisar de 6. Então, eu vou precisar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui, ó. Eu vou precisar desses pedaços aqui, ó. Então, quanto é que dá isso? 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou seja, vai dar aqui um total que eu vou gastar de 30 reais. Vou dar 30 reais em prêmio. Tá começando a serenar aqui, gente. Eu vou só fechar minha porta. Muito bem. Agora, gente, esses problemas que eu expliquei agora é a parte fácil. Agora, vamos ver uma questão um pouquinho mais elaborada. Mariana está fazendo sanduíches para a sua festa. Ela já montou 16 sanduíches, que correspondem a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Veja bem que aqui a Mariana não montou todos os sanduíches dela. Ela montou apenas 16 sanduíches. Ela ainda vai fazer mais. Só que a questão me diz que esses 16 sanduíches
correspondem a 1/4. Então, vamos entender isso. O que seria 1/4? 1/4 seria você pegar uma figura, o denominador não é 4, você vai cortar essa figura em 4 partes. Cada pedaço desse é 1/4. Aqui é 1/4, aqui é 1/4, aqui é 1/4 e aqui é 1/4. Segundo a questão, a Mariana só fez 16 sanduíches. E esses sanduíches correspondem a 1/4, ou seja, 16 sanduíches é como se fosse só um pedaço desses 4. Que ele diz, ó, ela já montou 16 sanduíches que correspondem a 1/4 dos sanduíches que ela ainda pretende fazer. Ou seja, ela só fez até agora 1/4. Tá faltando, se você olhar bem, tá faltando aqui 3/4. Então, gente, se 1/4 é 16, então aqui é 16, aqui é 16, aqui é 16. Portanto, quantos sanduíches ela vai fazer? 16 vezes 4, que dá um total aqui, ó, de 64 sanduíches. Você notou que essa questão é diferente da outra? Na outra, eu peguei o valor, como aqui as 20 garrafas, eu peguei as 20 garrafas, cortei em 5 pedaços. Cortei em 5 pedaços e peguei 4. Foi? Essa questão foi diferente, porque essa questão diz assim, ó, ela tinha 16 sanduíches, só que ela não fez todos ainda. Eu não sabia quantos sanduíches ela ia fazer. E esses 16 sanduíches valia 1/4. Agora eu quero que vocês percebam que para mim poder estar resolvendo essas questões, eu estou usando aqui a figurinha, estou dividindo. É isso que você tem que tentar fazer. Vamos ver aqui a próxima. Ó, dos amigos de Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela. Que, ó, do mesmo jeito do outro, tá vendo? Ó, que correspondem a 5/6. Ó, esses 20 pessoas que estudam lá na sala dela correspondem a 5/6 do número de convidados. O que seria 5/6? Vamos lá. 5/6 é você pegar uma figura, cortar ele em 6 pedaços, e 5/6 seria daqui para cá. Isso tudo aqui seria 5/6. Segundo a questão, a Mariana convidou e 20 pessoas seria 5/6. Ou seja, 20 pessoas estaria aqui dentro desses 5/6 aqui, ó. Então, a minha lógica é pensar o seguinte, que se isso tudo dá 20 pessoas, então cada pedaço desse vale 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. E se cada pedaço tem 4, é lógico que esse último pedaço também tem 4. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Aí você soma tudo, que dá 4 vezes 6, que dá 24 pessoas que ela convidou para essa festa. Gente, o exercício agora para casa vai precisar, talvez, que você volte para essas explicações, desde a primeira aqui, veja essa explicação, veja essa de novo, para você conseguir resolver. Eu quero que vocês notem também que eu sei que não são questões fáceis, não. Eu quero que vocês notem também que eu usei a figura repartindo em pedaços, como eu usei aqui, repartindo em pedaços para poder raciocinar, tá certo? E eu queria que vocês conseguissem, a não ser que você consiga fazer os cálculos. Se você conseguir, ótimo, aceito também. Mas só a resposta não dá certo. Porque só a resposta, como é que tu raciocinou isso? Então, tá aqui o dever de casa, tá certo? Se quiser dar um pausezinho, a aula já ficou um pouquinho longa nesse primeiro pedaço. Dá um pausezinho, copia, vai tentar responder. Certo? Eu já estou vendo aqui, por exemplo, que a segunda questão já tem a resposta, 72.
Aí o que, é que você vai tentar fazer, por exemplo, na segunda questão? Você vai desenhar a figura, vai cortar de acordo com o que está dizendo aqui a fração, e vai ver se você, pela sua lógica, consegue essa resposta aqui. Aí você vai me mostrar a figura dividida com os valores, aí eu vou ver. Aí você vai saber se der 72, então você acertou. Não acabei esquecendo de tirar essa resposta, eu também não vou mais tirar, não. Você deve ter entendido o que eu quis dizer. Então, bastante aí questões, né? Tem 3, 4, 5, 6 questões no total para vocês fazerem. Agora, gente, encerramos a nossa aula aqui de Matemática 1 e vamos iniciar a nossa aula de Matemática 2. Beleza? Vamos lá. E aí nós vamos começar o nosso conteúdo novo hoje, né? Porque na aula passada a gente encerrou os conteúdos. Então a gente vai falar para você o que são polígonos na geometria. Muito importante aprender o que são os polígonos e diferenciar eles. Então vocês observem aqui essas linhas que vocês estão vendo aqui. Linha A, né? Ó, aqui é figura A, figura B, figura C, figura D, figura E. Né? Vocês estão vendo aí várias figuras aí. Gente, o que a geometria considera como polígonos? Né? Os polígonos são figuras de vários lados. A palavra polígono, poli, que significa vários, mais de um, obrigatoriamente, né? Porque vários é mais de um. E a palavra gonos, que significa lados. Então, vários lados, muitos lados. Mas vamos ver a definição de polígono aqui embaixo. Aqui embaixo diz o que é polígono. Polígono é uma reunião de uma linha fechada simples. Uma linha fechada simples. Formada apenas por segmento de reta. E que possui uma região interna. Então, vamos analisar. Todo polígono tem que ser uma linha fechada simples, tem que ser formado de retas e tem que ter uma região interna. Olha lá. Quando eu olho aqui para a letra A, eu vejo que a letra A não é um polígono. Ela não é uma linha fechada. Ela não é uma linha fechada. Portanto, letra A não é um polígono. Quando eu olho para a letra B, também vejo que a letra B não é um polígono, porque não é formado de retas. Letra B, não. Agora eu olho para a letra C. A linha está fechada, a linha é formada de retas e ela tem uma região interna. Interna é a parte de dentro da figura. Portanto, letra C, ele é um clássico exemplo de polígono. Ele é uma figura fechada formada de retas. Agora, olha na letra D. O que acontece na letra D? As retas se cruzam. Portanto, essa linha, ela está fechada, porém, ela não é simples. Uma figura fechada simples é uma figura fechada sem as linhas se cruzarem. Tá certo? Então, nós vamos entender assim. Rodrigo, então, o polígono é uma figura fechada, mas que as retas não se cruzem. Exatamente. Isso é um polígono. Exatamente. Então, você nota que a letra D não é, e nota também que a letra E também não é, porque não é formado de retas. Gente, todo polígono é formado somente de retas. Se não tiver uma reta, se não tiver uma linha só, não for uma reta, já não é mais um polígono. Então, é preciso que você entenda assim. Todo polígono é uma reta. É formado de retas. Se não for retas, não é polígono. Então, olha aqui, por exemplo. Todas as figuras que você está vendo aqui nessa tela são polígonos. Note que todas elas são formadas de retas. Ah, Rodrigo, mas eu estou vendo aqui que tem um que é a letra G. Está muito estranho. Sim. Mas não está sendo formado de retas. As retas não estão se cruzando. E a figura é fechada. Então, pronto. Tem que ter esses elementos, gente. Quais são os elementos que um polígono tem que ter?
ela tem que ser uma figura fechada e simples, ou seja, a figura tem que ser fechada e as linhas não podem se cruzar. Essas linhas só podem ser retas. E aí, pela lógica, a região interna vai estar lá. Não preciso nem pensar nessa região interna, não. Porque, obviamente, que elas estarão lá. Fatalmente, elas estarão lá. Muito bem. Dito isso, então, tudo que vocês estão vendo aqui são polígonos. Tudo que vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui um polígono, por exemplo, de 3 lados. Conhecido, muito conhecido, esse aqui é o triângulo, né? Aqui também ele, o triângulo, tá certo? Então, tudo que vocês estão vendo aqui são polígonos. Porém, os polígonos também têm uma divisão. Tem polígono que é chamado de convexo e tem polígono que é chamado de não convexos. Vocês estão vendo a diferença? Só olhando eu já estou vendo a diferença. Para mim, os polígonos que não são convexos, eles têm uma quebrada para dentro da figura, como se, veja bem o que eu estou lhe explicando, é como se a figura original fosse algo assim, ó. Fechada bem aqui, ó. Só que ele dá uma quebrada para dentro da figura. Tá vendo? Então, quando ele tem essa quebra para dentro da figura, né? Que é o caso aqui, por exemplo. Deixa eu apagar isso ali. Que é o caso aqui, por exemplo, ó. Quem aqui é polígono não convexo, que tem uma quebrada para dentro? Essa aqui e essa aqui. São polígonos não convexos. Elas têm uma quebrada assim para dentro da figura. A figura não é totalmente aberta. Aí você, do mesmo jeito, os convexos, que seria esses dois aqui, ó. Rodrigo, mas o que a geometria diz de polígonos convexos e não convexos? A geometria explica o seguinte. Se eu passar uma reta aqui, ele vai tocar em 2 pontos. Se eu passar uma reta assim, ele vai tocar em 2 pontos. Se eu passar uma reta assim, ele vai tocar em 2 pontos. Agora, nessa figura, se eu passar uma reta assim, ele toca em 2 pontos. Mas se eu passar uma reta assim, por exemplo, ele vai tocar em 1, 2, 3, 4. Então, se tocar em mais de 2, já é não convexo, já não é mais convexo. Convexo, eu posso traçar reta aqui, gente, ó. Eu posso botar reta aqui, ó. Só vai tocar em 2 pedaços. Eu posso tacar reta aqui em cima. Eu posso tacar reta aqui em cima, ó. Nesse convexo aqui, ó. Só vai tocar em 2 lados. Só vai tocar em 2 lados. Eu posso tacar reta. Agora, no convexo, vai ter hora que eu vou tocar só em 2 lados. Mas vai ter hora que eu vou tocar em mais de 2 lados. E aí, isso torna a figura não convexa. Isso torna a figura não convexa. Tá certo? Então, não convexa é quando você toca em mais de 2 lados da figura. Você toca em mais de 2 lados da figura. E convexo é quando você só toca em 2 lados obrigatoriamente. Ok? Então, essa é a diferença. Vamos ver aqui mais. Todo polígono tem 2 elementos. Todo polígono tem 2 elementos. Simples. Tem os lados, lógico, né, Rodrigo? Claro que todo polígono tem os lados, né? Então, aqui eu tenho um lado. Esse lado daqui para cá, ó. Daqui para cá. É o lado AB. É só juntar as letras. Esse lado daqui para cá é o lado BC. Ou CB. Pode trocar as letras de lado, não importa. E tem esse terceiro lado aqui, que é o lado CA ou AC, tanto faz. Então, todo polígono tem lados. Nesse caso aqui é um polígono de 3 lados. Todo polígono tem vértices. O que são os vértices? Cada cantozinho desse aqui, gente, ó. Isso é um vértice. Isso é um vértice. E essa ponta aqui é um vértice. Certo? Todo polígono tem lados, tem vértices e também tem ângulos internos. Quem são os ângulos internos? Aí já é esse aqui, isso aqui, isso aqui, ó.
Então, todo polígono tem essas três características, esses três elementos. Ele tem lados, ele tem vértices e ele tem ângulos internos. Legal, gente? É que tudo são o mesmo tanto. Tipo, se o polígono tem 3 lados, ele vai ter 3 vértices e ele vai ter 3 ângulos internos. Tudo é igual. Esse polígono aqui, ele tem lados, ele tem 5 lados. Obrigatoriamente ele vai ter 5 vértices e ele vai ter 5 ângulos internos. Então tá aqui cada lado. Tá aqui o vértice P, vértice Q, vértice E, que é essa pontinha aqui, ó, é um ponto aqui, ó. Não tem um ponto, mas fica subentendido que aqui tem um ponto, portanto, é o vértice R, o vértice M e o vértice N. São 5 vértices. Né? E, obrigatoriamente, são 5 lados. E aqui dentro da figura, você pode notar aqui de azulzinho mais escuro, que são os 5 ângulos internos. Então, tudo é 5. Então, a lógica é se eu pensar assim, se um polígono tiver 10 lados, se ele tiver 10 lados, ele vai ter 10 vértices e ele vai ter 10 ângulos internos. E aí, gente, para finalizar a nossa explicação, nós temos os nomes dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Né, ó? Por exemplo, essa figura aqui da primeira, nós temos um polígono aqui de 3 lados. E 3 lados, ele é chamado de triângulo, né? Inclusive, muito conhecido nosso, né? Quem tem 3 lados, toda figura, todo polígono que tiver 3 lados e é um triângulo. E pela mesma lógica aqui, vocês vão entender o seguinte, é que esse polígono aqui de baixo, que tem 5 lados, ele também tem um nome. Vamos lá ver. O nome dele aqui, ó, é pentágono. Inclusive a palavra penta, que significa 5, né? Penta. Significa 5. Então é o pentágono. É um polígono que tem 5 lados. O de 4 lados é o quadrilátero. Quadrilátero. Todo polígono que tiver 4 lados, todos. Vamos supor aqui, por exemplo. Rodrigo, o quadrado tem 4 lados. O quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango e o trapézio. Note que todas essas figuras têm 4 lados. Portanto, todas elas são quadriláteros. Não importa o formato dela. Não importa o formato dela. O que importa é que ele tenha 4 lados. O que importa é que ele tenha 4 lados. E aí, tendo 4 lados, ele vai ser um quadrilátero obrigatoriamente. Certo? Muito bem. E assim vocês estão vendo os demais nomes, né? Aí a pergunta aqui seria o seguinte. Rodrigo, cadê o polígono de 2 lados? Gente, não tem como existir um polígono de 2 lados e muito menos de um lado. Porque como o polígono é formado de retas, como é que eu vou pegar essas 2 retas e vou fechar essa figura? Só mandando aqui mensagem com o meu filho, que tem atividade para ele fazer. Então, não tem como ter um polígono de 2 lados. Isso é impossível. E de um lado, aí esse aqui não tem mesmo. Como é que eu vou... Polígono não é para ser uma figura fechada? Como é que eu vou fechar uma figura que tem somente 2 retas? Não tem como, gente. Certo? Então, vamos lá.
Polígono de 6 lados é o hexágono. De 7 lados é o heptágono. De 8 lados é o octógono. Muito falado aí nessas lutas de MMA, né? Onde eles lutam num ringue no formato de octógono. De 9 lados é o eneágono. De 10 lados, decágono. É claro que aqui o hexa significa 6, hepta, 7, octo, 8, enea, 9, deca, 10. 11, um decágono. Um deca é 11. 12, dodeca, dodecágono. E o de 20 lados, o icosságono. O icossa, que é 20. Então, assim, gente, todos os nomes aqui estão aqui. Os que não estão aqui, gente, ou porque não são muito importantes, ou porque não existem. Tá certo? Muitos polígonos, por exemplo, polígono de 13 lados, não tem nome. Certo? Ou não tem nome, ou não é necessário que a gente saiba. São polígonos que não há necessidade da gente conhecer. Tá bom? Ah, sim, para finalizar, dizer para você dos polígonos regulares, né? O que são polígonos regulares? É simples demais. Olha, eu vou te mostrar esse polígono aqui que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor esse polígono aqui. E vamos supor esse polígono aqui, vamos supor que ele esteja bem desenhado, tá? Vamos supor que ele esteja bem desenhado. Então, eu tenho aqui esse polígono. Ele tem 5 lados, portanto, esses dois polígonos são pentágonos. São pentágonos. Mas olha lá, o que é ser um polígono regular? Ser um polígono regular é quando ele tem os lados iguais, esse lado seja do tamanho desse, do tamanho desse, do tamanho desse e do tamanho desse. Os lados sejam iguais, e não só isso, os ângulos sejam iguais. Os ângulos internos. Então, polígono regular é quando tudo nele é igual. Polígono regular é quando os lados são iguais, os lados são iguais, e os ângulos internos também são iguais. Ele usou aqui a palavra congruente, que significa iguais. Então, polígono regular é quando tudo nele é igual. Os lados são iguais e os ângulos internos são iguais. E se não for assim, aí ele não é regular. Nesse caso dessa figura, por exemplo, este ângulo aqui não é do mesmo tamanho desse. Portanto, ele já não é um polígono regular. É simples. Polígono regular é quando todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Beleza, gente? Então, aí sim, aí agora nós temos aqui o exercício e o final da nossa aula, tá certo? Vou colocar aqui no grupo para ficar melhor, né? É um exercício um pouquinho longo, porque nós só temos uma aula também na semana, então tem coisa que eu tenho que passar várias para poder explicar. E polígono é uma matéria muito importante. É para a gente aprender. Então, assim, pessoal, até a próxima. Espero que tenha entendido. Eu sei que a aula está sendo longa, mas que nós temos também que cumprir o nosso quadro de matéria, né, para ser explicada. E até a próxima, pessoal. Bom restante de semana, bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser.